Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast De Dentro para Fora. E hoje nós estamos mais uma vez com um tema muito mais por demais especial. Nós vamos falar de família. E para falar sobre família, nós estamos aqui com os nossos queridos pastores de sempre, né? O pastor Edilson de Lira, o nosso pastor presidente da Igreja Verbo da Vida, e o pastor, um dos pastores auxiliares de lá, o pastor Sócrates Tiburtino. E aí, minha gente, qual a expectativa de hoje? Gente, a gente vai falar sobre um assunto que é essencial. Todo mundo tem uma família e vai constituir também, provavelmente, uma família. Então, eu acredito que vai ser um assunto muito edificante e, se eu fosse você, ficava até o final. Acompanha junto conosco, você vai ser muito edificado, né? Geralmente, nos podcasts, nós conversamos sobre assuntos que são tratados na igreja, mas de uma forma diferente. É a forma como a gente coloca aqui, não é a forma como se é colocado no púlpito. Então, eu creio que você vai ser alcançado por demais. E é isso aí, vai ser bom demais. Eu sou Vilani Cavalcante, nós estamos hoje no nosso terceiro episódio do nosso podcast De Dentro para Fora. E estamos hoje com um convidado, né, o nosso querido pastor Jailson. E antes de Jailson conversar conosco, nós vamos fazer uma breve apresentação do Jailson. É, claro. Quem é Jailson? Jailson é casado com Mônica, há 28 anos, pai de 3 filhos, Gemima, Lucas e André. O Lucas já casou, já é esposo da Poliana. Ele é pastor auxiliar da Igreja Verbo da Vida Petrolina. Ele coordena toda a área ligada à família, lidera o Ministério de Casais, lidera também os aconselhamentos conjugais e toda essa área que engloba família, casamento, está lá na responsabilidade do pastor Jailson. É professor do Rema, é também professor da Rede Federal de Ensino, é mestre em educação e está aqui hoje. Além disso, também tem 2 livros publicados também abordando essa área de família. O primeiro livro que ele publicou foi Família Sadia, Família Feliz, em 2014. E o outro livro... Contra Perdigão, tá? E o outro, Linguagem da Família Feliz, em 2022. Esse tá fresquinho, já foi lançamento aí no ano passado. Bem-vindo, Jailson Souza. Muito bem, graça e paz, bem-vindo, né? É muito bom estar aqui, é um privilégio. E olha só, tem valentes aqui, gente de alto nível. Eu tô aqui tremendo, mas vou dar a nossa simples participação, contribuição aí para esse podcast maravilhoso. E aí, com esse currículo, dá para dizer que é simples, né? O simples, não é simples contribuição. A gente já percebe aqui que você estudou, né? Músico é assim também, né? Músico ruim, eu arranho no teclado. Mas você vê que já estudou, né? É só um caldinho de letras. Não, os livros já é um output daquilo que você já investiu de conhecimento, de estudo na sua vida, né? Então vamos compartilhar. Eu sei que isso vai ser uma mesa muito boa. E tudo começa assim, com aquela frase bem famosa do nosso Senhor. A frase linda: não é bom que o homem esteja só. E tudo começa aí, né? Então vamos lá. Vamos falar de família nessa perspectiva do olhar divino. Como começa, o que é família. Eu acho que é bom a gente já começar trazendo esses conceitos. Verdade. Eu gosto de uma frase que eu até usei em uma das ministrações nesse mês de maio, que a gente, não só a gente, mas muitas igrejas no Brasil usam como mês da família. E eu disse que tudo começa com a aliança. Obviamente, eu não estou querendo dizer que a família começa quando o anel entra no dedo do noivo, da noiva, necessariamente, mas de uma forma, como analogia, né, dizer que começa no matrimônio, quando a Bíblia fala de os dois deixarem pai e mãe, se unir à mulher, ser uma só carne, né? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13 e versículo 4, que deve ser digno diante de todos o matrimônio, bem como um leito sem mácula. E é interessante essa pontuação, essa colocação, digno de honra diante de todos o matrimônio, porque muita gente tem olhado para o casamento como uma instituição falida. As pessoas às vezes até falam isso. A gente vê alguns motivos e alguns contextos que intencionalmente ou não tentam minar também o que é o matrimônio, mas diante de Deus e diante dos homens a Bíblia diz que é algo honroso, né? Então, família começa com o casamento. Eu vou falar mais sobre isso, mas quero ouvir um pouquinho o Jailson também.
Então, na verdade, quando a gente fala de família, não tem como não falar de casamento, porque a base, né, o início da família é o casamento. E não tem para onde correr. Quando você olha o princípio, o criador da família, do casamento, foi Deus. Então, todo o projeto, toda a ideia veio dele. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar e olhar para o que a palavra fala lá em Gênesis 2, que Deus criou o homem segundo a imagem, segundo a sua semelhança. Todos os outros relacionamentos que possam existir na Terra, relacionamentos sociais, a base sempre vai ser o casamento, que é o relacionamento mais profundo, é o relacionamento onde há uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, de atenção. E foi Deus que quis isso. E que bom que Deus pensou. E pensou em homem e mulher, né? Deus criou primeiro Adão e depois, quando Adão estava dando nome aos animais, ele percebeu que no final que não havia alguém que ele pudesse dar um nome para se tornar sua auxiliadora, idônea, alguém que estivesse ao seu lado. E aí Deus, mais uma vez criativo, porque Deus não deixa de ser criativo, Deus sempre, ele pensa, ele cria, mas ele tem uma intenção. E aí ele falou, bom, vou deixar o homem dormir um pouquinho para que eu possa planejar. Anestesia, né? Eu falo como médico, primeira anestesia da história da humanidade. Eu não sei quantas horas isso demorou. Eu acredito que, como Adão era muito ativo... Não tem esse cálculo, né? Eu não tenho esse cálculo, não, mas para fazer uma mulher segundo o desejo e o espanto, e assim, a forma como ele homenageou a mulher, porque quando ele olhou, Deus não fez duas mulheres, né? O primeiro princípio está aí, Deus fez um homem e uma mulher. E existe aí um processo de monogamia, né? Também monogâmico, porque foi só uma mulher, não foi Adão e mais 10 mulheres, não foi Adão e um animal, bestialidade está fora. Não foi Adão e outro Adão, a homossexualidade também está quebrada aí. Então o princípio não de foi Deus... Adão e Ivo, né? Então, todos esses princípios do casamento, ser hétero, ser monogâmico, para desfrutar de prazer, de harmonia, estava ali. E o que eu vi hoje, eu pesquisando, descobri que Adão deu 2 nomes para aquela mulher, que era sua companheira. Primeiro ele chamou de varoa, ele não chamou de Eva, que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí quebra todo o princípio da autoindependência da mulher, do feminismo exagerado, da desconstrução do papel bíblico da mulher. E aí a gente percebe que o homem tanto se torna dependente dela, Paulo disse assim, todos os homens vieram por uma mulher. E aí, mas também todas as mulheres vieram por um homem. Então tem uma verdade que um depende do outro. Então esse é o princípio, a interdependência. A gente não está falando aqui de quebrar a individualidade. Cada um tem o seu gosto, o homem tem as suas preferências, né? Gosta do Botafogo. Preferência, né? Essa parte triste do podcast. Ah, mas o time dele tá dando alegria pra ele, pastor. Depois de 17 anos de casado, 17 anos de casado desse time começou a dar alegria pra esse homem. A oração dele tá mais forte do que a minha, porque o Flamengo tá perdendo, gente, pelo amor de Deus. Não esquece o Botafogo dele, vamos dar... Mas a gente tava falando antes do podcast começar, né? E você trouxe, eu achei interessante trazer para cá também o significado, né, de varoa. A varoa é a mulher idônea, né? É a varoa que veio do varão, saiu do varão. Então isso fala o quê? Da conexão. Uma conexão de... Na verdade, o casamento, ele é a conexão mais íntima e mais profunda que Aquela existe. que é completar o homem fisicamente, né? É Isso. uma completude. Uma coisa que eu acho muito bom é assim, uniciar a sua mulher. É união psicológica, não apenas física, né? Uma só carne. Porque às vezes quando a pessoa diz assim, não, é uma só carne, um homem e uma mulher é uma só carne. Paulo fala assim, que se você, por exemplo, não vigia e se prostitui com uma pessoa, com uma prostituta, é uma só carne. Mas a Bíblia não fala que o casamento é só por causa de uma só carne, é por causa de uma só carne com um propósito, de adorar a Deus e servirem a Deus juntos para um propósito. Então, é mais do que uma aliança carnal, é uma aliança também com Deus. Então é um cordão de 3 dobras. Então esse é o princípio. Mas uma outra coisa é que depois que eles pecaram, aí Adão deu o segundo nome para sua mulher, que foi Eva, semente da vida, que é o princípio da fertilidade.
que você seria produtiva. Ele declarou sobre a vida dela, mesmo tendo passado pelo perrengue do pecado, mas a gente pode ver ali que, como liderança, Adão disse: você vai ser próspera, você vai ser frutífera, você vai ser fértil, você vai ser mãe de muitas. Porque havia uma bênção sobre isso, e ele exerceu isso, apesar de terem errado no início, que aí mostra que o casamento tem os seus perrengues, tem suas dificuldades, mas o próprio Deus trouxe redenção para eles. Então, para todo casamento também tem redenção. E é interessante também essa ideia para desmistificar. Algumas pessoas até hoje ainda associam, né, o pecado de Adão e Eva como a questão do sexo, né? Uhum. E muito antes deles pecarem, o próprio Deus disse para eles povoarem a terra. E verdade. E como é que um casal vai povoar a terra, minha gente? Coisa, né? Não tem como ser. Outros também associam ao trabalho, né? A consequência do Do pecado. pecado. Mas Foi as dores, né, no trabalho. o sexo não é o pecado, né? O interessante é essa questão da família, né? Porque o homem, Deus cria o homem e o homem vem da descendência ali de Adão e Eva, mas foi multiplicando se ramificando, né? E muitos se perderam na ligação com Deus, né? Isso aí é notório que até hoje existe. Mas mesmo assim, né? Mesmo aqueles que não seguem, né? Porque o pessoal costuma associar essa questão da família à religião, né? À cristandade, ou ao islamismo também, que tem uma formação um pouco diferente da nossa, mas em relação a essa questão que lá eles não necessariamente é só uma mulher, né? É mais de uma. Mas mais essa questão da religião, ao judaísmo, ao cristianismo, né? E a gente vê que em todo o planeta tem nações ateias, né? Tem tribos que não existem, nunca ninguém nem foi. Não tem um casamento no cartório, mas se une um homem, né? Se une uma mulher, forma-se uma família, existe um núcleo familiar naquela tribo, naquele povoado, mesmo sendo uma tribo grande, mas existe um núcleo que eles... Não sei se tem esse nome de família como a gente dá, mas tem um nome que é aquilo que a gente hoje chama de família e que sempre foi chamado assim, né? Então, independe disso, é a essência do homem, né? É como a morte. A morte, ninguém se acostuma com a morte, porque, rapaz, chorando, se acabando, o povo chorando, o que foi? Não, vou morrer. Quantos anos tinha? 115. Não, mas não já estava não no tempo. Não, mas ninguém quer que morra. Porque, na verdade, a gente tem uma essência de eternidade. Então, o homem não nasceu para morrer. Então, como é um ponto fora da curva, então vai doer aquilo, vai sentir falta, né? Mesmo a gente sabendo, rapaz, não vai durar para sempre, né? A gente tem falta. Então, essas essências que Deus colocou dentro do homem, elas perpetuam aí, independente de religião ou não, de conhecer a Deus como a gente conhece ou não. É bom a gente sempre colocar aquela palavrinha A cosmovisão cristã. para esse podcast, mas é interessante trocar uma ideia sobre isso no que diz respeito à família também, né? Porque as pessoas elas podem ver famílias debaixo de muitas cosmovisões diferentes, perspectivas diferentes. Então, se você olha dentro do marxismo, daquele materialismo histórico, ateísta, né? O Lenin, por exemplo, dizia que a família foi um nascimento de uma instituição para preservar a propriedade privada. Então, tem um viés, tem uma forma de enxergar. E, automaticamente, algumas políticas que são mais ao espectro da esquerda, eles vão tentar, de alguma forma, fragilizar a família, fragiliza a propriedade privada, fragilizam o capitalismo. Esse é um conceito na cabeça de alguns, né? Não estou dizendo que todo socialismo tem essa linha, ou toda esquerda, muito menos, tem essa linha. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente já vê de uma forma muito diferente, como o Jairson já explicou agora, né? A gente está falando de uma intencionalidade de Deus ao olhar para o homem e entender que não era bom para o homem, não era bom biologicamente, não era bom emocionalmente, não era bom financeiramente. Então, esse deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu costumo dizer que é um nível de intimidade em todos os aspectos. Deus olhou para a criação que ele fez e ele entendeu que havia essa necessidade dessa intimidade geográfica. Então, é deixar o homem pai e mãe, é deixar a casa mesmo de papai e de mamãe. Você que está assistindo esse podcast,
Ah, pastor, mas a gente não tem condição financeira agora. Bom, um tempo, algo provisório, não é pecado, né? Mas a orientação bíblica é: deixe a casa de papai e de mamãe, vá construir a sua casa com a sua esposa. Então, é uma fusão mesmo, numa intimidade geográfica. Mas é uma intimidade, por exemplo, eu digo até recreacional, né? É interessante a gente resgatar um pouquinho isso, porque tem alguns casais que eles perdem aquele tempo de diversão juntos, né? E agora você tem tanta coisa para chegar em casa, ligar um seriado e se entreter com muitas outras coisas que se esquece de ter um entretenimento mesmo, né? Eu falo de uma diversão e eu não estou falando só da diversão sexual, da intimidade sexual, não. Estou falando da diversão mesmo, da comédia, de você rir juntos, né? Então, essa intimidade recreacional. A gente tem uma intimidade intelectual também, né? E é uma coisa que aos pouquinhos tem se perdido, né? Porque hoje cada um tem o seu trabalho, então eu tenho meu universo, né? O marido às vezes é um médico, a esposa é uma advogada, são universos diferentes, não vamos ler o mesmo livro, não vamos falar os mesmos assuntos. Então tem que se ter essa intimidade intelectual, emocional, obviamente, né? Obviamente, conhecer o cônjuge, né? Entender por trás do sorriso ou da cara séria o que realmente está acontecendo, né? É aquilo que eu sempre digo quando... Linguagem não verbal. Isso. Quando a mulher diz, eu pergunto, o que é que foi? Nada não, né? Aquele nada não. Diz muita coisa. Ele diz muita coisa pra gente. Então, intimidade, obviamente, espiritual também, né? Ser os dois uma só carne, no contexto espiritual. Quantos jovens a gente não conversa? Ah, gostei de fulaninho, gostei de fulaninha. Pastor, congregue em outra igreja, é pecado? Não, pecado não é. Mas se você vai ter uma intimidade, em algum momento alguém vai ceder, né? Vai ter que ceder, né? Alguém vai ir para uma igreja, para uma outra igreja. Vou nem falar aqui de quem não é crente, né? Não vou nem falar de quem quer evangelizar o namorado, evangelizar a namorada, né? A Bíblia já é muito mais clara, né? Não Esse é há, assunto para outro podcast. não há comunhão, né? Entre Cristo e Belial, né? Entre o ímpio e o crente, né? Luz e trevas. Mas até mesmo nessa questão de denominação, de igreja, é importante que haja essa intimidade espiritual. E, obviamente, né? A intimidade física, né? Que é o ato sexual. O senhor falou uma coisa bem interessante. Tem um livro do Bill Hybels que fala sobre Antes de Me Amarrar, que ele fala de uma compatibilidade. Antes de você casar, existe a compatibilidade que o senhor está falando, né? Tem que estar com uma certa independência financeira, mas existe uma compatibilidade que ele chama de compatibilidade espiritual, ou seja, de propósito. Sim. Jesus cita assim: aonde tiver o vosso coração, aonde estará o vosso tesouro. E aí, em cima disso, ele trabalha o seguinte: Jesus falou de jugo desigual. O que é, né? Lá em Deuteronômio fala: não coloque o boi e o jumento para arar a mesma terra. Por quê? Porque o casamento, na verdade, é o solo. E o jugo é exatamente essa unidade. Que liga. Isso é que liga. Então, assim, o jumento gosta de brincar, gosta de umas brincadeiras. Boi gosta de força, mas o ele boi gosta, empaca, né? Como empaca. A gente diz no Nordeste. O boi gosta de trabalhar, é focado, é cheio de força. Aí Paulo fala: não se coloque em jugo desigual. Aí o que é jugo desigual? Você não escolheu pai e mãe. Mas se você é solteiro, você pode e deve escolher bem e saber fazer boas escolhas. Porque se você entra em um jugo desigual... Depois é bronca. Depois é bronca. Porque aí você vai ter N problemas, sessão de aconselhamento haja. A pessoa tem um chamado missionário, vai para um chamado transcultural e o cara quer abrir uma padaria na esquina. O cara quer abrir uma padaria, a menina quer fazer missões, o cara quer ser jogador de futebol... E ela quer ser médica. Gente, assim, né? Um jogador de futebol com a médica ainda dá pra se ajeitar, né? Também tem aquela peça, principalmente se for ortopedista. Vai boa sacada aí. Mas, ó, o cara tem um chamado pastoral e ela diz: não quero saber de ministério, eu quero ver a minha vida profissional liberal. Então, assim, pastor, o senhor está dizendo isso? Não é só espiritual, não. É questão de jugo desigual de propósito. É aquele versículo também: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Cabe perfeitamente nessa discussão.
Eu costumo falar, né? Hoje eu já não aconselho tanto mais jovens e adolescentes, né? Deixa essa Fica pra tarefa ele. mais para vocês aí. Mas às vezes eu dizia, olha, você tá namorando, mas não é o momento de você conhecer qual é a série favorita da Netflix do seu namorado, qual é o sorvete preferido dele, qual é o lugar que ele gosta de viajar. É conhecer os propósitos mesmo, né? O que é que você vai querer seguir de carreira? Você tem algum chamado em Deus? O que é que queima no teu coração de propósitos, de causas, né? Para que ele não queira ir para cá, você para cá, depois vai ter problemas, né? E o que é interessante, às vezes as pessoas causam por motivações erradas. Por exemplo, existem muitos mitos. Eu vou casar porque fulano me deixou, casou, meus colegas todos do ensino médio já casaram e eu tô aqui com 35, 3.8, já para chegar no 4.0, e aí vou ter que casar. Então, o que vier a mim de maneira nenhuma... Igual eu saí fora. Já passou aí do Salmo 40, não existe mais, esperar com paciência. Espera mais com paciência. Não. E aí, por pressão, e aí escolhe o primeiro que vem, né? Eu até gosto de citar essa questão do curso de noivos, né? Que a nossa igreja proporciona isso, que casamento é uma viagem, não é um parque de diversão. Mas é uma viagem legal. Agora, tem que ter preparo, tem que ter manutenção. Se você vai fazer uma viagem longa, você precisa ter um transporte que daqui para São Paulo de avião é uma coisa. Agora, estrutura para você ir de carro, você tem que estar, o carro tem que... Para manter a viagem, né? Aí a Bíblia fala lá no Salmo 120... Escolher bem as bagagens, né? bem as bagagens. Salmo 128, se o Senhor é edificar a casa... Em vão trabalha. Em vão trabalha. Então, assim, não coloca Jesus como fundamento. Não quer Cristo. Quer Cristo só lá na hora dos problemas, mas quer ele para... no acolcho. Então, assim, não coloca a palavra. É interessante essa questão de querer Cristo na hora dos problemas, né? Porque aí, nesse caso, sim, às vezes um casal vem pra gente pedir um aconselhamento. Pastor, olha, eu preciso muito, porque tá assim, 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 assim. Quando eu começo a perceber, são anos de situações que você poderia ter corrigido com a palavra. E, claro, a gente vai entrar com misericórdia, Tá assim há quanto graça, mas, às vezes, eu tenho que dizer, olha, você não precisa de um conselho, você precisa de um milagre. Você precisava de um conselho há 2 anos atrás. Há 5 anos. 5 anos atrás. Não quer dizer que a gente não possa orar por esse milagre, né? E que Deus não possa fazer. Até porque o primeiro milagre de Jesus na Bíblia foi um milagre em um casamento, né? Uhum. Então, antes de Jesus começar a fazer outros milagres, ele fez um milagre num casamento. E eu acredito que antes de Jesus fazer milagres na nossa vida, em outras áreas, ele precisa fazer também um milagre no nosso casamento. Concordo, é isso mesmo, porque assim, ele diz que ele transforma o coração de pedra em coração de carne, quer dizer, ele muda. Sim. Então, assim, a pessoa precisa permitir. Agora, se você tem a oportunidade de escolher e escolhe errado, você olha só os atributos externos, a beleza, o corpo, a grana, o status, o tamanho. A pessoa é alta, você baixa o Tem uns baixinhos que não quer mulher baixinha, só quer a mulher alta. Para descontrair, né? A gente estava nessas férias pastorais agora, né? Em Natal. E aí, numa das praias, tinha uma plaquinha lá, dizendo algo mais ou menos assim. Beleza passa, case com quem sabe cozinhar. Mas é por aí mesmo. É bem sugestivo, por quê? Porque naquele espaço tinha muita gente realmente de boa aparência. Mas não é... O casamento, ele não resiste só com boa aparência, dinheiro, grana, essas coisas não. Isso é importante. Mas se não tiver exatamente uma boa base, uma boa preparação, saber o que é um casamento... Porque casamento, na verdade, é para ser duradouro, né? É para sempre. O namoro, a gente sempre fala quando aconselha os jovens, né? Namoro é feito para acabar. Namoro é para terminar mesmo. Também, né? Ou termina no altar, porque culminou no casamento, ou termina porque não deu certo. Então, namoro até noivado é para acabar, para terminar. Tem um fim. E é necessário que o tenha, né? Ou culminando no casamento, ou porque não deu certo. Agora, casamento não. A gente casa na perspectiva bíblica, de acordo com a cosmovisão cristã. A gente casa para permanecer. Tem até um adágio, né? Tem até um sloganzinho que não é bíblico, né? Que diz que o casamento dure até que dure, né? Ou seja, um relacionamento deve permanecer até durar. Só que a Bíblia não fala isso. Jesus cita lá dizendo, no princípio não foi assim.
Em outra versão, o Criador Ministro fez homem e mulher, e quando- não era assim. Ou seja, o plano original nunca foi esse. O grande problema é exatamente a natureza. O grande problema é a forma como as pessoas veem. Então, assim, para fechar essa questão dos mitos, apesar de ter pressões, apesar de a questão da idade, apesar de muitas coisas, mas você não deve ser motivado por isso. Então, assim, Paulo disse, nem todos podem casar. Ele até diz, quando você casa, você vai cuidar nas coisas Família. do Senhor. família e tal. E eu gostaria de poupar vocês, Desse sofrimento, na versão nordestina, desse perrengue, desse aperreio. desse aperreio. Vocês não sabem o que é vida de casado. Eu me lembro agora Não de uma sabe nada frase- de você. Eu ia dizer que eu me lembro do Lutero, mas eu sou um pouquinho mais jovem. Então eu me lembro de uma frase do Lutero que ele disse que aprendeu mais no casamento sobre santificação do que em todos os seminários de teologia que ele estudou. Se o Lutero disse isso, eu acredito nele. Não estou falando por experiência não, tá, gente? Tem um filósofo, se eu não estiver enganado, não foi Sócrates, você não, foi o outro Sócrates, que ele disse assim, aí alguém perguntou, por que você se tornou um grande filósofo? Ele disse, porque eu fui um péssimo pai de família, um péssimo marido. Aí o nome da esposa dele era Cursita, se eu não estiver enganado. Aí disse assim, o que te tornou filósofo? Eu disse, minha mulher. Então assim, ele disse, eu não era um bom marido, eu não era um homem exemplar, mas ela me tornou. Todas as minhas filosofias vieram do berço da família. Então me fez pensar na vida, pensar no universo, pensar nas coisas. Então, voltando para cá, quer queira, quer não, a gente tem que entender que é para sempre, biblicamente até que a morte separe. Quando eu vejo um casal chegando dizendo que quer separar, eu digo, então eu posso fazer uma oração? Qual dos dois quer morrer? É ligeiro. Porque assim, quer separar? Então assim, até que a morte separe, então escolha. Separar com a bênção de Deus. Com a né? bênção de Deus. Faz aí para o ímpar, escolhe Quem vai primeiro para fazer a oração. Não, pastor, não quero morrer não. Eu falei, Isso aí tá a oração no estilo de Salomão, né? Para cortar o fio. porque tem jeito. Casamento não pode ser descartável como um copo descartável, né? Casamento Uhum. é manutenção. O problema é que não dá manutenção. É. Casamento, quando não se dá manutenção, se perde. Você falou um pouquinho até, já entrou no assunto aí do divórcio, né? Tem uma frase, eu acho que é de Josué Gonçalves, que ele diz que o casamento é fruto do coração amoroso de Deus e o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Porque tem gente que fala sobre o divórcio como se, por exemplo, mas a Bíblia diz que se houver traição, Deus quer que esteja o divórcio acontecendo, né? Deus quer que Biblicamente, tenha estou o divórcio. livre. Estou livre para me divorciar e viver com outra pessoa, né? Na verdade, não é que Deus celebre, ele tolera, ele permite, né? O pessoal pensa que A frase bíblica é Deus odeia o divórcio. Exatamente, tá lá em Malaquias, né? Então, na verdade, ele permite que algo aconteça, mas quando as pessoas perguntam a Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus fala claramente, por causa da dureza do coração do homem. Então, mais uma vez, casamento é um resultado do coração amoroso de Deus. Divórcio é um resultado do coração endurecido do homem. Então, mesmo com traição, né, se não há um coração endurecido, ou seja, se há misericórdia, se há perdão, se há graça, se existe um amor, pode ainda acontecer e a vontade de Deus é que haja uma restauração. Mas essa banalização do divórcio é um fruto mesmo da nossa cosmovisão moderna. Tô com o celular aqui ruim, troca de celular. Tô com um notebook com um problema, consertar é muito caro. Às vezes é mais fácil comprar um novo. E aí as pessoas levam essa analogia para o casamento também. O irmão Rega fala naquele livro, 5 Impedimentos para a Graça, né? Ele vai falando que nessa modernidade tudo é feito para não ser duradouro. Uhum. Você percebe, você compra aquelas mesas de antigamente, era aquela coisa de madeira maciça, aquele negócio que era para durar para filhos e É a netos, né? modernidade líquida. Né? Então tudo é muito mais superficial. E falando de divórcio, tem um tema também interessante que já comentou comigo, eu falei, eu não tinha ouvido essa expressão, né? Uhum. E aí ele traz justamente a definição dessa dureza de coração que ele chamou divórcio emocional. Falei pra gente. Ai. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a questão do texto, né? Uhum. Se a gente olhar dentro da Bíblia, a gente encontra, por exemplo, Moisés dando carta de divórcio. Qual a razão?
Primeiro vamos analisar o contexto daquela época, por que foi dado o carta de divórcio. Existem duas linhas de teólogos, na verdade, duas escolas teológicas judaicas que uma concordava literalmente com relação à questão do divórcio e outra vamos dizer assim, mais apaziguador. Flexível, mais flexível. Então, por exemplo, a linha mais dura, mais rígida, dizia assim, se ele não gostasse da relação sexual, Podia trocar de mulher. tchau, carta de divórcio, não dá, não gostei, não foi bom. Não foi legal a lua de mel, certo? Você não fez o que eu esperava. Não satisfez, Não, né? não estou satisfeito com você, tchau, até logo. Não cozinhou bem para mim. Não está satisfazendo os afazeres de casa. Não lava, não passa, não goma, não faz nada. Preguiçosa, tchau. Essa era a linha dura. A linha mais amena fala, não, calma aí. Isso tem jeito. Mas é necessário também que haja uma prova verídica, por exemplo, de uma infidelidade e tal. Poderia ser também, mulher poderia também fazer Da isso. carta de divórcio. Aí vamos para o contexto de Jesus. Jesus fala só com relação ao divórcio. Aí ele vaticina exatamente o que está lá em Malaquias, que Deus abomina, ou seja, Deus odeia. A expressão odiar não é ódio em si, mas é aborrecer. Não querer. Mas o versículo anterior fala que é porque não perpetua a criação de filhos piedosos. E disse para que não haja também a violência. Então, assim, não apenas o divórcio, mas a violência doméstica também, Deus também abomina. O texto fala das duas coisas. Então, as duas coisas abomina Deus. Deus não gosta. Por quê? Porque quebra um princípio com ele. Porque, assim, imagina, foi Deus que fez o casamento, foi Deus que criou o casamento. Logo, se você não credibiliza, não valoriza o que Deus te dá, você está violando o princípio da bondade e do amor dele. Você está desprezando a bondade dele. Então é a mesma coisa, você ganhar um presente por exemplo, você receber um avião, um exemplo, né? E aí você não valoriza aquilo ali que foi dado com tanto sacrifício por alguém que te honrou e te abençoou. Casamento é uma forma, Deus deu uma família que é uma forma honrosa da demonstração do amor de Deus para o homem. Então você deve valorizar isso porque é isso que ele faz. Ele te dá uma família para que você perpetue os filhos piedosos, para que a próxima geração seja muito mais abençoada do que antes. E o grande princípio da família é exatamente esse, é fazer com que você reconheça o senhorio de Deus. Porque imagina, se aumenta-se o número de divórcios, consequentemente os filhos perdem a paternidade. E se os filhos perdem a paternidade, a mãe ocupa algumas atividades provenientes dessa paternidade. E isso quebra um princípio entre reconhecer Deus como pai. E perdendo-se essa referência, a gente perde uma próxima geração. A estratégia do diabo hoje é exatamente isso, é desarticular as famílias porque elas perdem a essência. E perdendo a essência, perde-se a geração vindoura, que é para exatamente ter filhos piedosos. Deus fez isso com Noé, né? Ele disse, chama todos. O que aconteceu? Noé pode não ter ganhado toda aquela população, mas ele preservou sua família e trouxe a sua família, convenceu os seus genros e fez, olha, gente, é necessário a gente estar aqui dentro. É necessário dentro desse padrão. Então, hoje a gente vive desse mesmo processo. Mas vamos lá, vamos falar dessa questão do que... Um parêntese aí, bem interessante. Gostei dessa linha que você seguiu, sobre a importância também da família para as gerações. Sim. E aí volta para o propósito do casamento, para a cosmovisão do porquê de casarmos, né? A Bíblia fala de uma geração contar a outra geração os feitos do Senhor. E enquanto você contava essa história, eu também me lembrava do livro de Juízes, porque lá, constantemente, eu acredito que 6 a 7 vezes, não lembro o número exato agora, você vê a Bíblia dizer, e veio uma geração que não conhecia os feitos do Senhor na geração anterior. Isso. E se afastou dos caminhos do Senhor e caiu sob jugo do rei tal, do reino tal, porque eles tiveram essa desconexão. E aí, honra pai e mãe para que tenha longos e bons dias, né? Então,
eles não honraram as gerações anteriores e houve uma desconexão, né, de geração. Então, esse papel da família, a gente olha para Abraão, por exemplo, né? Deus fala para ele: eu te ordenei isso, né? Que ensine aos teus filhos, os filhos dos teus filhos. A gente olha para o próprio Deus se chamando Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Sim. como esse Deus generacional, né? Deuteronômio, várias passagens do Antigo Testamento, sempre falando sobre ensinar aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, eu acredito que a família também tem essa característica, ou melhor, esse propósito de uma perpetuação generacional de princípios que é rompida muitas vezes com o divórcio e acaba na violência também, como está em Malaquias, né? Perfeito. Então, assim, só para a gente lembrar de um episódio, eu estou lendo aqui agora Mateus 1 e 19, José estava desposado com Maria, ok? Noivado já era casamento, era a primeira fase. Demorava-se um espaço de 1 ano até 1 ano e meio para que eles pudessem morar juntos, mas legalmente já eram casados. Aí diz, imagina, celebrou o noivado, que era, né, estavam ali. 3 meses depois ele volta, estava trabalhando lá em Nazaré, quando ele volta, 6 meses depois ele chega lá, a mulher está grávida. A lei dizia, dê carta de divórcio, houve traição, pena de morte para Maria, e você libera a carta de divórcio e divulga isso. Rede social judaica. Joga lá. E deixa a pedra pegar nela até valer. Vá-se embora. Você pode casar com outra, você está livre, né? Você está livre. Aí a Bíblia diz, não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ia dar uma carta de divórcio secretamente, entregar a autoridade judaica e tchau. Mas sem que ela morresse. Aí, meio caráter. O caráter dele. Agora observe, o próprio Deus não concordou com o divórcio. Mais uma vez, falou, não, nada disso. O que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Você não vai deixá-la. Mas ele não sabia do propósito, ele não conhecia o propósito. Então, você pode ver que teve jeito, o próprio Deus interviu. Então, assim, por que que hoje alguns homens e algumas mulheres secretamente estão querendo sair? Estão querendo já, isso aqui é divórcio emocional. E é a ausência, ou seja, isso a gente não sabe quanto tempo durou, mas assim, imagina, conversou com ela não falou nada. Conversou com ela, não disse nada. Distanciamento. Tiveram uma DR, deve ter tido uma DR bem brava. Sabe, assim, cara, o que está acontecendo? O que houve? O que eu fiz para essa mulher me trair? Sabe, se você olha só pela visão espiritual, você não entende. Mas se você olhar a questão ali, houve exatamente isso. Agora, sem conjecturar fora do real, né? Você não quer forçar isso. Aí Jesus fala o quê? Não é o que acontece com o divórcio emocional. Eu vou só ler o termo aqui. É uma situação que o casal ainda está legalmente casado, mas emocionalmente desconectado. Separou. Então, essa desconexão é ausência de sentimentos reais, excesso de crítica. Todo dia, pancada. Não, assim, não bate fisicamente, mas verbalmente. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ou não gosto. Ou não gosto de você. De dia a gente briga, de noite a gente se ama. É outra música. É outro divórcio. Quando se ama à noite, que às vezes também já rompeu com isso aí. Eu ia citar outra música, mas ela faleceu ano passado, mas também era a mesma coisa. Infiel. Infidelidade, a fila roda, a fila anda. Então, assim, tudo isso demonstra o quê? Que a ausência de uma intimidade emocional. Então, antes de acontecer no papel, ser firmado num contrato, numa desconexão, existe uma desconexão mental. Legal, mesmo. né? Tem um termo que eles usam, separação de corpos, né? Que é mais ou menos esse termo. Não tendo mais intimidade também, né? Não sei. Só que aqui vai além porque vai a questão emocional, né? Isso. Às vezes Aí, corpos, a emoção ainda se encontra, ainda tem uma paixão, mas devido a uma, sei lá, tem uma agressão, tem que separar, tem que haver essa separação de corpos, acho que até na justiça, né? Tem. Agora eu vou dizer uma coisa. Divórcio emocional não acontece só, por exemplo, quando é que isso acontece de fato? Tristeza, frustração e decepção com o outro.
Uhum. É muito mais comum do que a gente pensa, né? Você, por exemplo, ausência de sexo. Imagina você ficar 6 meses sem ter um relacionamento sexual. Morando no mesmo Gostei. tempo. Morando no mesmo tempo. Para você ter uma ideia, é comprovado cientificamente, os pobres se divorciam menos do que os ricos. Porque quando o cara não quer, quando a mulher não quer, ela vai para onde? Que tem um poder aquisitivo melhor. Procura outras coisas para se satisfazer. Vai viajar, vai Vai fazer viajar, vai compras. fazer compra, vai gastar, o cara vai, compra um iPhone novo, o cara vai, compra um jato, quando não quer um jato, vai comprar uma ilha, então, e daí vai-se embora. Vai assistir Fórmula 1, vai assistir a Copa do Mundo 3 vezes, 4 vezes, tal. Por quê? Porque quer um distanciamento. E aí fica a mulher gelo e o homem múmia dentro de casa. A mulher gelada. O Dr. Gellry fala sobre as estações do casamento e uma das estações que não é legal é o inverno. Tudo é frio. Comunicação é fria, relacionamento frio, oi, tudo bem, tal, acabou. Já é um divórcio emocional. Lençol. Qual é a cultura? Um lençol só. Muitos casais hoje já se embrulham com lençóis separados. Eles já não se tocam mais. Já não dormem como deveriam dormir. É agarradinho. É agarradinho. E aquela dança na hora de dormir, com todo respeito, né? Quando um vai pra lá, o outro vai também. Quando o outro vem pra cá, o outro vem pra cá também. Mas não, estão se dando cotovelada mesmo. Estão dando beliscão, vai pra lá, infeliz. Vai dormir do outro lado. Quando dorme na mesma cama, né? Quando dorme na mesma cama. Assim, e não é assim, é só descrente. Não. Tem uma parcela de cristãos, mesmo sendo fervorosos e tal, mas estão vivendo o divórcio emocional. Por quê? Porque esqueceram do princípio, que é o amor, mas o amor é bondoso. Lá 1 Coríntios 13. Não trata mal, não é leviano, não é egoísta. O amor do tipo de Deus. E aí, a ausência do cuidado torna exatamente esse princípio do divórcio emocional. Então, assim, as coisas já não estão dando certo, foca muito nos filhos, né? Acontece, às vezes, o divórcio emocional quando nasce o primeiro filho, quando nasce o segundo, consecutivamente, às vezes, num pequeno espaço. Filhos atípicos, né? Filhos também atípicos. Às vezes, você está numa outra pegada, por exemplo, você está muito bem crescendo profissionalmente, aí você esquece do outro. Então, você quer passar do outro, você quer ganhar mais do que o outro, você quer melhorar, mas falta exatamente as conexões. E eu tenho até umas coisinhas bem práticas aqui, só, se vocês me permitem, coisinhas bestas, passinhos bestas para você manter essa conexão. Para romper com divórcio emocional. Com esse divórcio emocional. Uma refeição em família, pelo menos uma vez por dia. Sem tela. Sem tela, sabe? Se obrigar aquilo, a família se obrigar. Você cria essa cultura. Gente, por favor, estamos comendo, vamos lá. Uma refeição em família, cria isso. Porque, assim, um tempo devocional em família é importante. Um encontro do casal. Deixa eu abrir um parêntese aí, Jailson, nesse primeiro ponto, né? Porque eu vejo mais do que uma dica mesmo. A gente prega muitas vezes isso na nossa igreja sobre a importância da mesa para a família, né? O clássico Salmo 128, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ele fala, por exemplo, os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da mesa. Isso. Né? E esse momento de mesa, ele é realmente muito propício para o fortalecimento de laços. E eu falo até cientificamente, né? Como médico, quando você está comendo, é natural que a sua circulação sanguínea vá mais para o aparelho digestivo, ele vai menos para o cérebro, então você está menos racional e você está mais aberto a sugestões, você está mais aberto a ouvir, a receber, né? Tanto é que até hoje, quando alguém, por exemplo, vai fechar um negócio importante, convida para comer, você está mais suscetível, né? Então eu digo, cuidado quando alguém chama você. Até para acontecer uma mudança, um grande negócio, tudo é mesa. Então, assim, dentro desse contexto, eu costumo pregar que a mesa da sua casa é o púlpito da sua casa. Perfeito. E aí vale para você que você está falando aí do contexto conjugal, né? Mas eu quero tocar na questão dos pais também, né?
Porque os filhos como plantas de oliveira, o que é que a planta de oliveira tem de comum, né? De muitas coisas que a gente poderia dizer. Ano passado a gente estava em Israel, Jardim das Oliveiras, e aí o guia turístico apontou para uma oliveira e disse, ó, essa planta aqui, ela estava nos dias que Jesus estava orando aqui. Mais de 2000 anos. Não só a longevidade, mas quantos terremotos não já aconteceram naquela região? Quantas secas não já aconteceram naquela região? Guerras, enchentes. Tudo isso aqui fez ainda que aquela árvore permanecesse. Então a Bíblia está dizendo, seu filho, ele vai vencer essas intempéries, seja de ideologia de gênero, seja das drogas na escola, O que se levantar. o que se levantar de ataque do diabo, ele vai ficar firme, mas com ao redor da mesa. Se a mesa tem o papel de um homem, né, por exemplo, se levantar como pai naquele momento, não deixar nessa mesa que é o púlpito, a tela ser o pregador, né, de um celular ou de uma TV, não que a gente seja contra a tecnologia, que você deve estar assistindo esse podcast de um celular, né? Isso. E vai fazer bem para sua família. Exatamente. Certeza. Mas esse papel da mesa, ele é muito mais importante do que a gente pensa. Jesus, quantas vezes não usou a mesa com os discípulos, né? Quantas refeições não tiveram juntos? Muitos dos ensinamentos não foram ensinamentos só da montanha, né? Do Monte das Oliveiras, mas foram a mesa. Então, vale para o cônjuge, com certeza, mas vale para os filhos também. Eu vejo como o púlpito ali da família, né? E antes de você continuar, é interessante também a gente levantar essa ideia antes de já isso ir aí no passo a passo, porque geralmente a gente tem uma ideia, vê aquelas famílias fortes, né? Nossa, que sorte, né? Nossa, a família de fulano é a coisa mais linda. Meu Deus, que filhos educados. Nossa, que casal perfeito. Mas a gente quer o resultado, né? Mas você não está disposto a cumprir ou a ceder os processos, né? É o progresso sem o processo. Sem o processo, exatamente. Então você quer o resultado daquela família, mas quantos sapos aquela mulher teve que engolir? Quantas decisões como essa, quanto passo a passo simples? Porque manter parece uma coisa simples, né? Parece bobo, né? Mas não, precisa de uma coisa contínua, precisa de força, intencionalidade. E a força na perseverança. Coisas tão simples que a gente tenta construir na família, construir na casa. Hábitos simples mesmo, como esse, de estar à mesa, de partilhar a comunhão, do ensino à mesa. Isso não se torna uma coisa simples de se fazer. Envolve a conjuntura toda, né? Renúncia. Minha própria experiência com Mônica, né? 7 anos de casado, nossa primeira crise. Alguém investiu... Crise dos 7. A crise dos 7. Mas assim, 2 filhos, eu estava voltando de um desemprego, eu tinha uma empresa, tomei um prejuízo de 30 salário mínimo, então assim, quebrei literalmente, tive que refazer, recomeçar, né, entrar em um outro processo. Estava entrando na faculdade e alguém percebeu que o meu casamento, mesmo estando pregando, viajando, ministrando, né, mas assim, alguém percebeu, falou, o casamento não tá legal o seu. E alguém chegou e falou, não, e vou investir na sua vida. E assim, a gente aprendeu durante 3 dias coisas que foram importantes para nós. Então, assim, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos de casado. Eu, emocionalmente, quer dizer, não se espante com isso, mas muitos de nós já nos divorciamos e já nos recasamos novamente com o nosso cônjuge. Por quê? Falta de comunicação, falta de interesse, discussão frequente, falta de intimidade, desprezo. São cinco elementos que atestam, são sinais. Está tendo desprezo, está tendo problema de comunicação. Problema de comunicação que eu falo você fala A, eu entendo B. Você fala X, eu entendo Y. Sabe? Discussão frequente que eu falo não é de coisa boba. O tema é bobo. Porque quando o tema é o mesmo, ele é monofrequência. Quando é vários temas, sempre o mesmo problema. Sempre aquele mesmo tema. Sabe? Anos vão se arrastando e não resolveu. E aí você não entende que é como se você estivesse colocando debaixo do tapete emocional todo aquele lixo, todo aquele desgosto, aquela frustração por aqui. E o que acontece? Não, vamos ver se o tempo não resolve. O tempo não muda. Na verdade, o tempo só vai piorar as coisas se você não tomar uma decisão, se você não for intencional. Aí eu tenho uma coisa aqui que é um livro de uma irmã, né, que ela se divorciou, chamada Virgínia,
Martin, eu não tô ganhando royalties por isso não, mas ela fala de divorciados, curados e bem-humorados. Ela é cristã, mas uma coisa, ela escreveu esse livro em 2021. Ela tem uma outra vertente sobre a questão do divorciado, ela até propõe aos pastores para terem programas de apoio a pessoas que se divorciaram, estão na igreja, não são jovens, não são casados. Mas veja o que ela fala sobre divórcio O emocional. apoio ao divorciado, não o apoio ao divórcio, né? Aí ela fala, sinais de alerta e de esperança. Aí ela coloca aqui, os mais desatentos que se cuidem. As placas de sinalização, visíveis ou não, alertam para o problema comum. Falhas e ruídos na comunicação entre o casal, negatividade nos diálogos, insatisfação sexual, interesse por pornografia, pensamento sobre infidelidade, necessidade de confidenciar problemas para alguém do sexo oposto, discordância na área financeira, problema por causa de grana, educação de filhos, e aí ela vai citando inflexibilidade, muita fala e pouca ação, hipocrisia, guardar mágoas, indiferença com desejos e necessidade do outro, não é de seu desejo, o desejo do outro. E aí ela vai colocando desatenção, falta de atenção ao outro, perda de carinho, perda de responsabilidade. E aí ela cita Jaime Kemp, que foi um dos gurus. Eu assisti Jaime Kemp. Eu sou muito velho não, mas nos anos 20 ele veio aqui. E ele fala assim, o amor genuíno não permite um comportamento irresponsável por tempo indefinido. E ela diz, tomem cuidado, porque isso já é o divórcio emocional. Então, isso traz para nós um sinal vermelho, para alguns é sinal amarelo. Sinal amarelo. Mas, assim, gente, se está acontecendo esse aumento de divórcio, principalmente entre cristãos, é porque o divórcio emocional já começou. Pode ter, não acontece da noite para o dia isso, sabe? E é assim, incontável de casos que vocês sabem disso, a gente que aconselha, a gente sabe disso. Quando você olha isso aqui, você diz assim, gente, tá acontecendo divórcio emocional em muita gente. Mas eles não percebem isso e não mudam. Então, essa questão da mudança da postura, um encontro, por exemplo, eu forço mesmo ter um encontro com Mônica, somente eu e ela, pra gente comer. Nem que seja Então, você tá voltando para as dicas, né? Só para a gente situar. As dicas, né? É assim, Então, eu falei primeira desse, dica, né? você falou da mesa. Da mesa. A refeição em família. Tem pelo menos se obrigar a isso. Pelo menos assim, se não dá para fazer o café da manhã, o almoço, se não o almoço... E às vezes é bem desafiador, né, Jair, em alguns contextos, principalmente em grandes centros urbanos, né? Claro. A nossa região aqui, a gente não tem um trânsito tão intenso, Isso. é razoavelmente mais próximo. Dá até para muitos casais terem as 3 refeições se quiserem, né? Se quiserem. Mas às vezes num grande centro é muito difícil, você no máximo tem um jantar já mais tarde, aí uma criancinha menor já está dormindo, mas se não dá para ter todo dia, pelo menos ter Uma vez por semana, né? O problema, por exemplo, adolescentes, né? Os adolescentes já têm o horário deles, nós temos nossa vida, nós temos bem intensos. Então, assim, o que a gente faz? Escolhe um dia, pelo menos na semana, por exemplo, pode ser o sábado, pode ser o domingo, mas seja bastante intencional. Eu me preocupo muito com o ativismo sem a coletividade em família, sem estar compartilhando. E esse tempo em família é aquele tempo que você desfruta mesmo. Mas assim, só o casal. Mesmo que você não queira. Assim, eu tô com raiva dele. Mas vocês vão comer juntos? É o estar juntos? Estarem ali. Se mancha a cara feia. Pelo menos. Gente, nem que seja na hora do espetinho, na hora do picolé, do sorvete. Mas assim, isso aí caiu aí. A outro tira já onda com o outro. Daqui a pouco estão se olhando. Daqui a pouco estão se encantando. Daqui a pouco estão se alisando mesmo, literalmente. Daqui a pouco um tá fazendo uma gracinha com o outro, tirando uma piada, porque é reconectar. É de volta ao Éden. É redenção no casamento. Eu gosto muito de um texto que é utilizado em redenção, que é a única vez que é utilizado por Paulo, que é a palavra catalasso, que é, Paulo diz assim, se ele consentir em viver com você, reconciliar com você, fique. Essa palavra catalasso, ela só é usada para redenção, que é a reconciliação de Cristo conosco. É a única vez que esse texto em grego, ele reflete para nós. Remete a casamento, reconciliar. Então é a mesma coisa, é o mesmo processo. É pedir perdão ao outro quando errar, é reconhecer que falhou, é reconhecer que pisou na bola, é reconhecer que traiu, é reconhecer que não fez legal, foi infeliz no tratamento, volta. Quando isso acontece,
o poder de Deus opera na vida da pessoa. Ah, mas ele não é crente. Mas não custa nada pedir perdão e reconhecer que errou. Um outro conselho que eu poderia dar como dica é um programa em família, né? Uma caminhada, um passeio, uma viagem. Tem que ser intencional. E um tempo de leitura. Parece ser bobo, mas não é. Quando você coloca a família, vamos ler tal livro, ou então você intencionalmente, olha, pede ao seu filho para ler tal coisa, ou então você e sua esposa leem tal livro, é muito bom. Né? Eu até recomendo A História do Casamento, que é um devocional para casais, e ele é excelente porque todo dia você gasta 20 minutos no máximo. Aqueles 20 minutos vocês conversam sobre muitas coisas. E, assim, História do Casamento. A História do Casamento. John Bevere. E você vê que John Bevere teve um testemunho pesado no início, teve até agressão mesmo, né? Física, não tinha essa maturidade ainda, e eles passaram por muitos problemas. Hoje eles são referências mundiais nessa área do casamento. Mas por quê? Porque eles se reconectaram. Então, é muito importante também dizer que quando houver um divórcio emocional, se reconecta. Casa novamente com a mesma pessoa. Quantas vezes for necessário. Um novo pacto, celebra, luz de vela, entendeu? Uma viagem, uma lua de mel pela 15ª vez, não importa. O importante é não perder o casamento. É salvar o casamento com o mesmo caráter de Deus. E aí, ficamos aí, todos concordamos. Então, só para a gente ir para um último ponto aqui, a gente... Quer dizer, não sei qual é o último ponto aí, né? Mas eu acredito que dessas dicas, né, que ele passou, que eu achei muito bom, eu acrescentaria pedido de ajuda, né? Se você está percebendo que você está se esforçando, porque às vezes no podcast é muito bonito, você disse, a gente senta na mesa e forçosamente vai sair uma piada, daqui a pouco está todo mundo se alisando, mas às vezes você senta na mesa com essa intenção, mas acaba saindo... saindo a faísca ou se batendo mesmo, enfim, tem níveis e níveis, né, nisso aí, mas se você está tentando, né, rapaz, eu estou seguindo esses passos, não está dando certo, então busca ajuda, perfeito? Uma terapia de casais, um aconselhamento pastoral, né, eu gosto muito dessa frase, e acho que até já citei em um dos podcasts aqui, que quem confessa fraqueza para alguém maduro, não vai precisar confessar fracasso diante de pessoas imaturas. Perfeito. Né? Quem confessa tentação para alguém maduro, não vai precisar confessar pecado para pessoas imaturas. Então, você que está assistindo o podcast, né, viu essas dicas, tentou, melhorou, pastor, meu casamento agora é outra coisa, glória a Deus por isso. Passou por essas dicas, passou um tempo, né? Lembrando que não é automático, né? Não. Você não faz isso hoje, na semana que vem seu casamento está no Jardim do Éden. É a lei da semeadura, planta e... O casamento que está bem tem que pôr força para permanecer bem, né? Exatamente. Depois a jornada, né? Depois dos 25 anos, depois que você entra na meia-idade, querido, aí é um outro tema. outra... Casamento na meia-idade, que eu estou... Lá, né? Você já entra... Tem ratão dentro. Bom, para evitar a treta do podcast, eu vou puxar o assunto de novo para cá, né? Então, tentou um tempo e viu que não está dando certo essas dicas, né? Procura ajuda, procura teu pastor, procura um terapeuta e deixa claro para o cônjuge também, a gente precisa de ajuda, a gente sozinho aqui não está conseguindo chegar a um ponto pacífico, né? Lembrar também que Deus continua sendo Deus, a palavra dele é a verdade, né? E o milagre do casamento é real. Como o pastor disse, às vezes a pessoa não necessita mais de um passo a passo, de um processo, ela realmente precisa de um milagre. E Deus continua fazendo milagre. O primeiro milagre da vida pública de Jesus foi no casamento. E o primeiro milagre na vida privada de alguém deve ser na família dele também. E Deus vai fazer poderosamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, que ele continua operando milagres. Se nós pudéssemos aqui, porque não tem tempo, né? Quantos milagres, quantas benfeitorias, quantas coisas extraordinárias Deus fez nas famílias, né? A igreja mesmo é um lugar de restauração poderosa para as famílias, né? E a gente continua nessa era moderna, provando de milagres, de um renascimento, como Jailson usou a mesma expressão, né? O Senhor vai redimir, reconstruir, refazer o seu casamento. Sempre é ré, nunca é di. É verdade. O prefixo é esse. Discórdia, desamor, desatenção, nunca é di.
Sempre é. O prefixo de Deus é ré. Recomeçar, refazer. Refazer, É isso aí. realinhar, Orar, É isso. dar ré. Nem sempre entre a razão e o casamento e o amor, fica com o amor e o casamento. Dá razão pro outro, sabe? Tem que E às baixar a bola, deixar de ser orgulhoso, presunçoso, achar que é o dono da verdade. Cita a Bíblia, a mulher tem que ser obediente, tá aqui na Bíblia, tem que ser prudente. Sim, mas você tem uma Mas atitude de não tem que balanço. amar a mulher como Jesus amou a igreja. Mas Sua medida de amor é essa? por exemplo, a Abigail foi lá e tentar convencer o marido Nabal, o cara teve uma atitude o quê? Enfim, infartou de raiva depois. Não morreu na espada, porque Deus poupou e guardou o coração de Davi, mas morreu de raiva, sabe? Porque a raiva destruiu o casamento dele. E ele perdeu o casamento porque não teve sabedoria. Então, se a gente olhar na Bíblia, a falta de dívidas é falta de sabedoria na vida financeira. Problemas emocionais é falta de sabedoria no equilíbrio emocional. E problema no casamento e divórcio é a ausência de sabedoria de saber viver a dois. Verdade. A renúncia, né? Acho que a palavra é só que eu sempre falo quando a gente tá fazendo os casamentos. E olha que não são poucos. Ele sempre usa essa expressão, que casamento é renúncia. Mas Mas Mais um ré. E Vai dar um tem livro. uma coisa que ele fala também, assim, é como é que dois, não só fisicamente, né? Como é que dois se tornam um, matematicamente, logicamente, não tem como dois se tornarem um. Ele fala, para ser um, metade desse tem que renunciar e metade do outro também. Quando fala dessa renúncia, aquilo que incomoda o outro e tantas coisas, né? E aí sim, é uma completude, mas tem que haver renúncia. Acho que a palavrinha-chave para um casamento bem-sucedido é renunciar. Lá no Ceará a gente fala assim, pisar nas tripas. Sabe o que é isso? É você engolir o orgulho e pensar que você pode, muitas coisas a gente pode renunciar e fica prendendo coisa besta, né? Eu fico imaginando, você tem um avião, você entra nele, a sua esposa é a copiloto e você é o piloto. Seus filhos são tripulantes. Você vai tomar cuidado ou não, né? Aí você, não, agora eu não quero mais esse avião. Pô, sai lá, Pula de paraquedas. pula de paraquedas e deixa a família ser destruída. Sabe? Isso é irresponsável. É por isso que Deus abomina o divórcio. Por causa E as disso. dores disso para os filhos, né? A gente Isso. acompanha muito Aí os adolescente. filhos têm culpa porque vocês não sabem se comunicar. Os filhos têm culpa porque você não sabe expressar amor. Nenhum filho sai de uma divisão, de um divórcio, sem estar machucado, sem ser agredido, sem ser de alguma forma afetado. Não tem. Não sai ileso, não. Não Isso fica- é ilusão. E isso é verdade. E as pesquisas também provam, né? A gente não está querendo, assim, desestimular, mas, assim, cada separação que a pessoa tem e entra em um novo casamento, a probabilidade, segundo as pesquisas mais atuais, de dar errado é ainda maior. Da primeira. É mais do que na primeira. Porque, até assim, porque você também se sente mais confortável com o divórcio. Já fez Você banaliza mais. Ah, já sei qual é o processo. É quase como... Autorizou um pouco a consciência. coração duro. É um ponto que eu acho que vale a pena falar aqui, né? É que o casamento, ele não é um contrato. Do ponto de vista jurídico, tudo bem. Ponto de vista de Deus, né? Da visão de Deus, casamento é uma aliança, é um pacto. E a gente, na nossa sociedade, perdeu muito o significado do que é uma aliança, o poder que tem um pacto. Mas um pacto é algo muito maior do que um contrato. Um contrato pode rescindir com multa. Sim. A aliança não se quebra. É algo inquebrável diante de Deus, né? Então, esse é um ponto importante. Tanto é que, se a gente voltar até para o conceito mesmo da formação do casamento, né? O casamento na Bíblia, ele também ele se valida com o ato sexual, né? Sim. Pensa na biologia, né? Voltando para a biologia, tem o ímen da mulher, tem toda a aliança na Bíblia, ela é estabelecida com sangue, né? E no ato sexual você tem a ruptura do ímen, você tem o sangue também ali selando aquele pacto, mas não só do ponto de vista físico, né? Mas até do ponto de vista emocional. É provado cientificamente que a liberação de neurotransmissores que você tem no primeiro ato sexual, ela cria impressões no seu cérebro, porque, por exemplo, ninguém esquece a sua primeira vez. Marca na alma. Né? Você não vai conversar com uma pessoa... A gente conhece pacientes com Alzheimer avançado, eles esquecem muitas coisas, esquecem até onde mora, mas ele não esquece a primeira vez.
né? Ele não esquece, claro, tem casos bem avançados que você esquece bem mais do que isso, mas é uma das memórias mais primitivas do ser humano, a sua primeira relação sexual, porque de fato é algo como um selo mesmo ali, é um selo no seu cérebro, né? Então, uma aliança está sendo estabelecida. O próprio casamento, eu vejo, diferente de outras visões, né? A visão da Bíblia, o próprio casamento também é uma proteção biológica para o ser humano. Quando a gente fala muito hoje sobre sexo seguro, né? Fala-se sobre ISTs, né? As antigas DSTs, infecções sexualmente transmissíveis. Qual é o sexo seguro? O sexo seguro Deus criou. Sexo seguro não é preservativo. Sexo seguro se chama casamento. Perfeito. Né? Homem e mulher deixar o pai e mãe se unindo em uma só carne, né? Se não tem traição, não tem DST. Então é um mecanismo de proteção até para a saúde também, né? Que Deus criou. Então dá para a gente explorar bastante isso aí. É isso aí, a gente já está aqui no nosso horário bem avançado, mas de uma forma... É um tema que possivelmente não dá para ser tão rápido, mas a gente vai conseguir assim, ser bem preciso em relação a esse último ponto da nossa conversa, né? Dentro da família, a gente falou muito de relacionamento e priorizou mesmo falar do casal, né? Do casamento em si. Mas dentro do casamento, como você falou aí, tem os filhos, né? E a gente tocou aí num ponto extremamente interessante e importante na construção de uma família, que é a criação dos filhos. Isso. E a gente tem, assim, aqui por exemplo, a gente também tem aqui filhos da primeira infância. A gente tem uma filha pré-adolescente. Você já tem filho adolescente, filho adulto, filho casado, 2 adultos, filho jovem. Um de 26, um de 28 e Andrezinho com 18 agora que vai completar, ou seja... Vai sair da adolescência. É desafiador, gente. E criar filhos, eles são diferentes, né? Cada um tem suas linguagens de amor, de expressar amor, de receber amor. E não é fácil, eu vou dizer, é uma lei da semeadura de você imprimir os princípios bíblicos e fazer com que eles possam continuar, né? Obedecendo ao Senhor, amando ao Senhor, mas criar filhos, já está falando, a palavra criação é uma edificação, é um treinamento. Na verdade, essencialmente, nós somos os coaches, nós somos os treinadores dos filhos, nós somos aqueles que lançamos as flechas. Ou seja, Deus nos colocou com essa responsabilidade. E no dia que a gente abandonar isso, nós estamos sendo também infiéis ao Senhor dentro do processo de paternidade. Porque Ele nos deu a escola, a igreja faz a sua parte. Faz a parte terapêutica, de apoio, de amparo. Mas é a nossa missão. Se os nossos filhos são bem cuidados, bem criados, com certeza nós vamos colher muitos frutos. Tanto na velhice nossa, porque eles é que vão cuidar de nós e vão nos amparar e vão prosseguir, como também eles vão desenvolver aquilo que Deus chamou eles para serem. E a gente volta àquela ideia do ataque, né? A questão geracional, né? Sim. A gente tem os filhos, por exemplo, da primeira infância. Tem uma frase que eu já ouvi, eu acho interessante, né? Que acho que foi a Helena Tanuri, ela falando assim que muitas mulheres, elas querem casar. Né? Elas querem um homem, mas elas não querem ser esposas. Elas querem ter filhos, mas elas não querem ser mães, né? Essa coisa... E muito acontece com os pais no geral. Aquele casal quer ter um filho, mas não quer a responsabilidade de paternar, de maternar, né? Tem os filhos da primeira infância, tem aquele livro daqui, é um pediatra, ele já foi, inclusive, não sei se é hoje, ele era presidente da Associação de Pediatria, né, no Brasil, aquele José Martins Filho. E ele tem um livro chamado A Terceirização da Criança, ou A Criança Terceirizada. E ele fala que muitas vezes as famílias estão terceirizando a educação dos filhos na primeira infância. Ele fala da importância do pai e da mãe ser extremamente presente. E lógico que existe toda uma convenção social, existe tantas coisas, existe o trabalho, existe tantas coisas nessa construção familiar moderna, mas mesmo assim... Mesmo diante de todos esses desafios, se nós formos intencionais, se seguirmos esses passos, dá para você priorizar, né, o filho na primeira infância, as questões de você... E aquilo ali vai ficar marcado para ele. A gente vê Liz e Ben, né? Então aí, Liz está o que, 3? 3 anos. Então, você percebe essa coisa de assistir de uma forma intencional, né? Eu mesmo, por exemplo, particularmente, né, vim de uma família aparentemente não, disfuncional,
Eu não tive meu pai presente na minha infância, né? Na adolescência, sim, mas na infância, não. Mas eu tive como referência outras pessoas, que eram meus tios, enfim. Mas a pessoa diz, não tem impacto negativo. Tem sim, porque a ausência do pai prejudica em determinados momentos. Se você não tiver uma referência maior, você demora para tomar decisões, você é inseguro, você tem complexo de inferioridade e outras coisas mais, pela ausência. E outras coisas que são outros fatores que vão desencadear. Mas se a gente olhar para a família hoje, a família pós-moderna hoje, existem muitos impactos de influência. Então, assim, a criança, ela vai perdendo a referência do que é ser mãe e a referência do que é ser pai. Tem até uns blogueiros aí que dizem assim, olha, os maridos tomem cuidado para não ficarem, então, né, fazendo muitas atividades em casa para não perder a sua real função, que é ser um treinador, que é para lançar, é para liderar mesmo e para formar. Gosto de dizer, assim, de forma objetiva, né, que a gente já falou que o tempo está passando e Isso aqui era assunto para o podcast inteiro. filhos é um podcast à parte. Né? Também acho. Mas eu sempre dou esse exemplo quando a gente prega para trazer a paternidade, né? Então, P de pai, né? P de prover, promover e proteger. Então eu vejo esses 3 pilares, obviamente eu não estou fechando neles, mas 3 pilares fundamentais: prover, proteger e promover como funções do pai, né? Então o pai é provedor. Quando eu estou dizendo pai é provedor, não estou dizendo que ele é exclusivamente provedor. Não significa quer dizer que a mãe não possa. A mãe não provê, mas a função primária do pai é prover, né? Então, sem querer polemizar e já polemizando, né? Se o pai ele tem condições de ter renda suficiente para que a família viva um padrão de vida confortável e a mãe, né, ela quer se dedicar ao lar, à criação dos filhos, é algo nobre. Eu digo isso porque algumas mulheres hoje, elas acham que elas, de alguma forma, estão se desvalorizando. É um serviço menor. Uma carreira profissional, se elas não tiverem uma carreira independente do seu marido, e às vezes isso é um orgulho mesmo. Eu estou dizendo que a mulher que está trabalhando é orgulhosa, né? Não tirem as pedras, né? Mas em alguns casos isso é mais um orgulho do que uma real necessidade. Então, o provedor primário é o pai. O protetor primário é o pai também. Não é que a mulher não possa proteger, mas eu sempre dou esse exemplo. Se você está em casa, meia-noite, toca a campainha da sua casa, quem é que vai atender? Se a sua mulher vai atender, você tem sérios problemas no seu casamento e na sua visão do que é família, né? Então, o pai, até mesmo pelo atributo físico, né, a formação como homem, ele é o protetor inicial. E ele promove, né? A mãe, ela cuida, o pai promove. Então, a forma que o pai olha para o filho, muitas vezes desafia o filho de formas que a mãe não teria coragem de desafiar o meu menininho, né? Eu vou cuidar, tem 28 anos, né? Mas é o meu menininho. E o pai não, ele coloca em situações que vai ter algum risco, mas ele sabe que se ele não viver esses riscos calculados dentro do contexto doméstico, ele vai para a sociedade, vai ter riscos não calculados e ele não aprendeu a gerenciar esse risco. Então, quem ensina o filho também a poder ter essa desenvoltura de calcular riscos, de empreender, né, de lutar, né, no sentido de batalhar na vida, é o pai, não é a mãe. Então, são algumas características, mas cabe um outro podcast. Cabe. Só para complementar, né, aquele texto que o senhor gosta muito de citar, Malaquias 4, fala sobre aquela questão do coração dos pais, né? Essa versão, a mensagem diz assim, e ele vai converter os pais a cuidar dos filhos. Uhum. Eu gosto dessa versão, a mensagem, cuidar, né? Naquela versão Isso que é o coração, que é converter, né? Mas também diz, vai também fazer os filhos a olhar com respeito para os pais. Sim. Então, qual é o princípio? Os filhos devem obedecer aos pais, que é o primeiro mandamento por promessa, obedecer, né? Serem obedientes aos pais, serem reverentes, cuidar dos pais,
zelar por eles. Mas por outro lado diz, pais, lá Paulo fala, não irrite nossos filhos. não provoque a irritação Não dos provoque a ira dos a filhos. ira dos filhos. E assim, como é que provoca? Quando menospreza, quando faz acepção de pessoas entre os filhos. Compara. Sempre quando tem compara. um. Aí Tem é o respeito. top da galáxia. É. Essa aqui não vale nada. Sabe? Você trouxe, você quebrou o princípio e você trouxe. Quando Então, você confunde autoridade com autoritarismo, perfeito. eu vejo alguns pais, às vezes, que eles querem forçar uma obediência do filho em contextos que não eram necessários, né? Às vezes para provar para os outros que ele manda no filho. E você vai criando impressões naquele filho de forma que ele vai obedecendo por medo, por culpa, né? E uma Ao vez invés de obedecer e por achando inspiração. que há uma. Você perde a autoridade em algumas situações, né? Eu lembro que eu aconselhando um pai, ele confessou assim uma coisa terrível que fez contra a filha, né? Falei, mas pai, cabe você. Você não reconhece que você errou, que não era o jeito de você tratá-la? Ele falou, sim, eu reconheço. Falei, então por que você não pede perdão para ela? Deus me livre, se eu pedir perdão a essa menina, eu vou estar me rebaixando. Para onde vai minha autoridade? Eu falei para ele, de jeito nenhum. Se você pedir perdão para ela, o olhar dela sobre você vai ser muito mais honroso. Não, então foi uma resistência muito grande até esse pai se convencer. Que ensinamento ela não vai ter, né, também, sobre o perdão? Exatamente, se ele assim o fizesse. Pensou se o perdão fosse restrito à autoridade, né? Se você for autoridade, não precisa pedir perdão a ninguém. Eu, por exemplo, tenho os 3 filhos. Eu já pedi perdão a todos eles, já errei com eles, já provoquei a ira deles, por achar que eu estava correto, mas na verdade, quando você vai olhar a visão do filho, naquela posição do que ele fez e no contexto que ele estava e na situação que ele estava passando, não era o momento. Não era o Já momento de pedi dizer perdão a aquilo. minha filha de 3 anos, imagina. Mas não, tiver aqui. Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade, graças a Deus por isso, porque assim, é importante você ter isso. Por quê? Porque eles confiam em você, não guarda segredo, porque eles confiam. Bom, se meu pai demonstra fragilidade, não quer dizer que eu não possa confiar. Então, eu sempre digo para eles, a gente quer, tanto eu como o Mônica, a gente quer ser os primeiros a saberem dos conflitos de vocês, a gente quer ser os primeiros a pastorear vocês, cuidar de vocês. E eu me lembro de um fato, né? Tem filhos de pastores. E eu me lembro quando eu fui separado para pastoreio em 2009. E aí eu vi que Jemima ficou assim, naquela preocupação. E agora eu vou ser filha de pastor. Porque na cabeça dela eu falei, sim, filha, você é filha de pastor, mas você não é pastor. Sabe, você não é pastora e não se cobre. Mas agora, assim, a sensação dela era de uma responsabilidade maior. Sim, vinha sobre o peso, mas eu falei, fica em paz. Aí eu lembro de um colega meu, assim, o papai é pastor no púlpito, mas em casa ele usa pijama. Ou seja, o papai em casa ele conta historinha, o papai em casa ele brinca, o papai em casa ele sai, ele tira onda, faz coisas. Assim, você é humano. Uhum. Então esse respeito de criar os filhos, mas sem cobrar deles uma exigência que Deus não chamou ainda para isso. Então, por isso que Ofni e Finéias confundiu as coisas. Aí não foi mais um pai democrático, né? Já não foi um pai autoritário, já foi um pai democrático que não dava disciplina e não deu limites, e esses meninos confundiram a casa deles com o progressista. Vamos usar permissivo, né? Permissivo. Vamos usar o termo, ok. Liberal demais. Liberal e tal, aquela coisa assim, olha. Sem limite, sem regra, sem. Culto é algo comum. Então você pode pegar nas comidas lá, pode trazer, pode comer aí mesmo, não tem problema, pode aprontar aí na frente do templo, não vai dar em nada mesmo, porque eu sou o cara. Quer dizer, na verdade, perdeu a essência. Então, assim, criar os filhos dizendo, olha, existe o temor do Senhor, existe o princípio. É a questão de entender que a correção é uma demonstração de amor, né? A Bíblia diz que o pai corrige ao filho que ama. E se o filho ele aprende em casa que correção é o contrário de amor, ele vai levar isso para a igreja, quando ele for corrigido na igreja, ele vai levar isso para a escola, para a faculdade, para o trabalho, quando ele for corrigido no trabalho. Então mesmo, né? Então, é importante ele entender esse aspecto também. Mas criação de filhos... Isso é um extremo, né? E eu falando assim para os pais, e é sempre um temor no coração dos pais.
de acertar a medida, né? Acho que o maior desafio para um pai Sim. é saber mensurar, Isso. como fazer, né? Ouvi uma Então frase fica a que diz dica, que né? próximo, Filho, né? criação de filhos. Não, tô dizendo para o filho mesmo que tá, para o filho que tá ouvindo o podcast, né? Se você acha ruim receber a correção, saiba que tão ou às vezes até mais difícil, muitas vezes para o seu pai é dar a correção, mas ela é necessária. Porque a gente pensa em N fatores, né? É o momento certo. Eu tô irado, tô chateado agora, tô com raiva agora. Se eu falar isso, A medida vai ser. vai passar da medida. Então, assim, qual é o amor de Deus? Se fosse Jesus agora, né? Comigo já aconteceu essa Se você ia experiência. falar alguma coisa, eu te interrompi. Então, perdão. Não aprendeu. Uma vez eu lembrei assim, um dia ele falou assim, aí eu perguntei, Jesus, se fosse você, você faria isso? Agora eu falei, não faria. E aí eu recuei mesmo, assim. Fui pro meu quarto, fui orar, e ele falou assim, eu faria assim. E aí ele disse, do jeito que eu quero. Aí tanto que foi até, eu lembro que foi até com o Lucas, aí depois o Lucas chegou e falou assim, oxente, pai, mudou o procedimento? Mudou o protocolo? Mudou o protocolo, aí eu falei, foi, Deus mudou. Ele falou, tinha que ter sido Deus. Aí, claro, porque ele entendeu, porque ele sabia a natureza do pai, ele sabia como eu iria fazer, mas na hora o próprio Deus falou, não faz isso. E é muito bom os pais serem sensíveis ao Espírito Santo, porque você é cabeça no seu lar, mas você é submisso a Cristo, o marido tem que entender isso. Então é disponível a graça, então você tem que entender, peraí, eles são submissos a Cristo e eu também sou, então eu preciso entender que eles, a Bíblia fala deles, desfrutam do mesmo favor de Deus, e eles são herança do Senhor. Então Deus me deu herança para cuidar. Uma herança você não joga lixo, uma herança você não maltrata, uma herança você cuida, você zela, você preserva, você protege. Perfeito. É isso. Tá, pra Pode falar. o texto clássico, né, da criação, que é Provérbios 22:6, né? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, né? Muitos pais de adolescentes vêm conversar comigo, né? E aquela fase da adolescência, ali de contestação e tudo, e os pais ficam naquele questionamento, naquela dificuldade, no desafio, mas boa parte desses pais, eles apontam o caminho, né, que o filho deve andar, mas não estão no caminho que eles querem que o filho ande. Então, realmente, se você não é o exemplo, né, e se você não é o exemplo que você quer dar, mas você tem que entender que você é o exemplo. Então, você não está sendo um bom exemplo, mas você é o exemplo. Não adianta. Então, é aquela velha história, né? Não fume, mas o senhor fuma. Não, mas isso aqui dá câncer. Oxe, o senhor não sabia não que dá câncer, e por que é que fuma? Né? Um exemplo extremo. Não engorde, tu tá gordo, né? Não engorda, não come isso que faz mal. E o senhor está comendo? Então, assim, se o senhor pode... Então, se não há esse no caminho... Coerência, né? Aí realmente aquela criança, aquele filho, ele vai ter um trabalho extra, né? Ele vai dar um trabalhinho a mais aos anjos. Porque se os pais, eles não estão direcionando, fazendo o papel que Deus os colocou para fazer, independente se ele é cristão ou não, independente se ele é nascido de novo ou não, a autoridade sobre os filhos está nos pais, né? Então, se ele é cristão ou não, na Bíblia não tem essa separação, né? É pai, a autoridade está nele. Então, ele tem que dar esse exemplo e não ficar apontando, achando que é o que tem acontecido. A gente tem visto o que tem acontecido realmente aí nessa geração, porque os pais têm colocado. Quando coloca na igreja, a gente vê pelo menos uma esperança ali de algo que ele acredita na igreja, ele acredita na benevolência da igreja, ele acredita no direcionamento da igreja, mas a grande maioria tem colocado isso para as escolas. E a gente tem visto o que as escolas têm feito hoje em dia. Não precisa nem ir lá na escola, é só ver fora. Então, o reflexo é o que a juventude tem feito, porque tem sido educada não em casa, mas nas escolas. Então, se você deixar para esse versículo de lado, qualquer pai, ele pode ser bispo, apóstolo, reverendo, patriarca, autor da Arca de Noé, junto com Noé. Se ele não ensinar o filho, e ensinando, ainda tem a independência dos filhos, né? Porque, por exemplo, Deus não ensinou nada de errado a Adão, Uhum. né? E Adão
tomou uma decisão própria. Então, imagine, se você está fazendo, pode acontecer isso, e se você não fizer? Né? Então, ensina no caminho, vai junto com ele, participa junto com ele. Se tu acha que é bom ir para esse lugar, e por que tu não vai? Tu só quer indicá-lo. Né? Eu só lembrei de um texto. Vai. Jesus foi criado, crescia Jesus em graça, Sabedoria. graça e verdade. Não era assim? É. Graça e verdade. Normalmente os pais se revezam entre graça e verdade. Verdade é disciplina. Verdade é correção. Verdade é isso é princípio. Não se negocia. Graça é amor. Graça já está dizendo, é benevolência, é perdão. Então, a criação dos filhos envolve graça e verdade. Tem hora que o marido é a graça, tem hora que ele é a verdade, tem hora que a esposa reveza. Então, assim, lá vem mamãe, já, eita, aí papai... Daquele jeito. Mamãe vem com a verdade, mas papai chega com a graça, eita, mas não deixa de ter a verdade. E uma outra coisa que eu lembro para a gente fechar é nunca desautorize o seu cônjuge. Se o cônjuge disciplinou, se o cônjuge instruiu, você dá apoio. Não faz o efeito ping-pong de fazer a guerrinha, porque se ele descobrir que os dois não estão em comum acordo na hora da orientação, aí vem a chantagem e aí diz, mamãe falou isso, mas o papai faz assim, diz que é para fazer assim. Então, não posso, mas ela disse que eu posso. É uma equipe, então assim... Decidam depois em privado, no privado. No privado diz assim, cara, exagerou, então você passou do limite, aí a graça foi demais, ou então a verdade foi demais, porque graça demais é liberdade. Eu costumo dizer que graça sem verdade é libertinagem. Verdade sem graça é legalismo. E graça com verdade é libertação. Isso é maravilhoso. Pastor show, né? É, muito bom, bom demais, gente, bom demais. A gente ficaria aqui a noite inteira, o dia inteiro, né? Conversando sobre isso e sendo edificado mutuamente. Verdade. Mutuamente edificados. São ensinos preciosos. E se nós nos debruçarmos sobre isso, né? Colocarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos debaixo dessa influência de verdades que são ministradas, certamente nós vamos ser bem-sucedidos. É aquilo que a palavra diz, né? Diante de um erro terrível do homem, o Senhor falou, se procederes bem, não é certo que vai ser aceito? Sim. Então, se diante de tudo aqui, de todos os possíveis erros, porque eu acho, né, a gente pensa em relação aos filhos, ao casal, a família é uma coisa tão preciosa, né, tão divina, tão graciosa. Quando a gente viaja com os adolescentes, eu falo assim para eles, vocês, cuidado, for subir uma árvore, fazer qualquer coisa, lembra, você é o tesouro da sua mãe, do seu pai. E filho é presente de Deus mesmo. A gente fica... O que o Senhor fez para Maria? Entregou para ela, né, um presente divino. Fico imaginando como que Maria recebeu Jesus. Assim também nós recebemos os nossos filhos. Então, você que nos acompanha, só para encerrar, né, minha gente, que eu sei que você... não vou mais nem dizer nada, não vou mais nem abrir para considerações finais, porque vocês já consideraram tudo. A gente vai encerrar agora mesmo. Então, eu queria agradecer demais por palavras preciosas, ensinos preciosos, molhados pela unção de Deus, que é o que a gente viu por aqui. E eu sei que se você gostou desse conteúdo, já dá o seu like, já curte logo e já compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que vai ser abençoado por todas as ministrações, por todas as expressões, né, aqui nessa mesa, por todo esse bate-papo abençoado, edificador, bom demais. Então, gente, comenta o vídeo, né? Quando você está comentando o vídeo, você está dizendo ao YouTube que esse vídeo é importante, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Então, gostou, comenta algo que te marcou. Curte e comenta, né? é CCC. CCC. Curte, comenta E compartilha isso. com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Obrigada demais, esse é o nosso 3º episódio. Obrigada, Jailson. Esses dois eu sei que da próxima eu vou estar aqui de novo. Mas, Jailson, muito obrigada. Foi bastante enriquecedor a sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom demais, bom demais. Minha simples contribuição. Não seja tão simplório, tão humilde. Deus abençoe você, bom demais e até o nosso próximo episódio.